Fé não é acreditar em Deus. Fé é responder a Deus. Porque a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 não fala de homens que acreditaram em Deus, mas fala de homens que foram fiéis àquilo que Deus falou com eles. Homens que tiveram coragem para responder aquilo que o Senhor falou para eles, cara. Uau! Fé é a fidelidade, é a resposta. O que nós precisamos hoje não é de homens com boas iniciativas. Não precisamos de homens começando coisas. Precisamos de homens que entrem na agenda de Deus para esse tempo. Porque, por mais que o homem comece coisas que têm aparência de sabedoria, o homem é uma fábrica de morte. Porque tudo que o homem constrói ou começa fora do princípio original da relação com Deus, é a construção dos sobreviventes, é a cidade dos homens, é a cultura do medo. Você acha que Caim queria construir uma cidade para honrar a Deus ou uma cidade para se esconder da morte? A primeira grande civilização dos dias de Noé, você vai ver que ela é um resultado desse trabalho de Caim, que tinha uma aparência de desenvolvimento social. Por isso, muito cuidado para não confundir obra social com o reino de Deus. Porque Caim, ele desenvolveu a agricultura, ele desenvolveu a arte, a cultura, ele desenvolveu a segurança pública, porque ele desenvolveu instrumentos de plantar, de colher, desenvolveu instrumentos musicais, a cultura, a arte. Então ele implantou a Secretaria da Cultura, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Segurança Pública, e parecia que ele estava trazendo desenvolvimento. Na verdade, melhorar a condição que o homem está não faz o homem melhor. Porque quando Deus vai recomeçar, Ele não recomeça melhorando o lugar em que o homem está. Ele recomeça salvando o homem. Nós queremos salvar o lugar em que o homem está. O reino de Deus salva o homem do lugar. Porque se eu salvo o homem do lugar, esse homem muda o seu lugar. Foi isso que ele fez com Noé. Ele salvou o homem, não o lugar. E ele recomeça. Recomeçar nada mais é do que voltar ao princípio. O recomeço é só para nós, nunca para Deus. O recomeço só é para o homem que perdeu a noção do começo. Que perdeu a noção de onde, com quem começar. É o homem que começou só. O homem que pensou só. O homem que concluiu só. Então ele recomeça com um homem que se volta para ele, porque não era um homem justo e bom que andava com Deus. E ele estabelece um recomeçar. E é interessante que os últimos dias, a profecia de Jesus fala que serão como os dias de Noé. Isso quer dizer que nós viveremos circunstâncias parecidas com os dias de Noé, ou que nos últimos dias precisaremos de homens como Noé? O que adianta acreditarmos que os últimos dias serão dias difíceis como nos dias de Noé, se não tivermos nascendo na terra homens como Noé? Homens dispostos a serem homens de começo. Homens que entram na agenda do que Deus está fazendo. Homens que desistiram de começar alguma coisa. Homens que gastam a sua vida construindo algo para Deus. Estão entendendo? Noé foi instruído a respeito de coisas que não entendia, mas sendo temente a Deus, dedicou a sua vida respondendo, construindo algo que trouxe salvação, estabeleceu um modelo e um padrão através do qual ele condenou uma geração. Recomeçar nada mais é do que voltar ao verdadeiro começo. Recomeçar é desistir de começar sozinho.
olhando para a vida dos patriarcas, você vai ver que foram homens de começo. Para que você possa começar em Deus, você vai ter que desistir de tudo aquilo que não foi começado nele. Para que Abraão pudesse começar em Deus, ele teve que desistir da civilização que ele fazia parte, do qual um homem cujo título era Nimrod havia começado algo sem Deus. E ali havia um sistema de crenças, havia um pluralismo, havia uma uniformidade, não havia pluralidade. Para que Abraão pudesse ser um homem de começo, ele teve que desistir daquilo que havia sido começado sem Deus. Você tem coragem de recomeçar? Deus nunca pede para deixar aquilo que Ele mesmo deu. Todas as vezes que eu tive que renunciar a algo, era algo que eu mesmo comecei. Por isso que Abraão voltou com Isaac, porque Isaac era de Deus, que estavam começando em Deus. Essa era a diferença entre Abraão e Ló, né? Porque Abraão diz, pode ser qualquer terra, porque não sou eu que estou fazendo, não fui eu que comecei isso. Quem começou o que eu estou vivendo foi Deus, cara. Isso é recomeçar. É quando desistimos de tudo que começamos sozinhos. Sustentar as coisas que você começou sozinho é muito cansativo, querido. Abraão recebeu uma palavra de que teria um filho, só que ele não descansou na palavra. E ele começou, ele teve uma iniciativa que não foi de Deus e ele gerou um Ismael. Em Gênesis capítulo 16 fala que ele vai consagrar e agradecer a Ismael como se Ismael fosse resposta de Deus. Entre o capítulo 16 e o capítulo 17, Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. Porque era como se ele estivesse pedindo para que Deus reconhecesse algo que não foi ele que mandou fazer. E em Gênesis capítulo 22, ele diz, sobe ao monte Moriá e me sacrifica o seu único filho. Como assim único filho? E às vezes nós começamos coisas na nossa vida e queremos que Deus assuma como se fosse dele. Porque Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que ele não falou, que ele não está, que ele não começou. O que seria mais inteligente? Recomece. Como? Voltando ao princípio, voltando ao começo, voltando àquele que é o Senhor da história, aquele que está fazendo as coisas. Assim foi Jacó, um homem de começos. De um homem, Deus gerou uma nação. Não é lindo isso? E deu uma profecia para Abraão dizendo, vai chegar um tempo em que a sua descendência vai ficar 400 anos num lugar. Esse lugar vai ser um lugar necessário para que 70 homens se tornem numa nação de 1,5 milhão de pessoas. Então ali vai ser um lugar de transição, um lugar estratégico. E sabe o que eu acho interessante? Que quando começou a bater a agenda de Deus, os 400 anos, Deus levantou um homem chamado Moisés. E quando você vai olhar para a vida de Moisés, você vai perceber que ele foi um homem tirado das águas, foi um homem que dentro dele tinha uma vocação, tinha algo que queimava dentro dele, era um homem que tinha uma história inexplicável, miraculosa. Você vai pegar alguns textos nas Escrituras, como o Êxodo capítulo 2, versículo 11, que fala que Moisés já era homem. E saiu aos seus irmãos e viu os labores penosos e viu um certo egípcio espancar um hebreu do seu povo. Aqui fala que Moisés era homem. Atos 2:22 fala, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos. Êxodo 11:24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando você vai pegando esses textos, vai traçando um perfil de quem era Moisés.
Quem era Moisés? Presta atenção. Estava batendo o tempo de um libertador se levantar em Israel. Estamos juntos? E de repente, nesse tempo, Moisés começa a ser despertado na sua vocação. E aí, ele olha para si. Ele fala, eu fui formado na faculdade. Aqui fala que ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. Então, hoje seria um homem formado, bem formado. Um homem que 40 anos, que já estava na sua maturidade. Olha só. E ele olha à sua volta e vê o seu povo sendo maltratado. Nesse momento, o homem certo, na hora certa, começa só. Porque você ter uma vocação genuína não significa que você já tenha clareza do seu chamado, de com quem você deve trabalhar e com quem você deve começar algo na sua vida. Estão entendendo? Porque tem muita gente que faz faculdade, que se acha maduro e que pode começar coisas na sua vida. E sabe o que aconteceu? Repita comigo: vocação sem chamado é igual frustração. Ele tinha faculdade, ele já tinha idade, ele era maduro. E ele olha e fala assim, não é possível, Deus me salvou das águas, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo. Era isso mesmo que ele tinha que fazer? Sim ou não? Sim. Mas ele tinha que começar só. Matou um egípcio, tentando conciliar uma discussão. Ninguém do seu povo entendeu ele. Olha a crise dele. Ele estava tentando fazer bem aos seus irmãos, matou um egípcio para proteger um dos seus irmãos hebreus. Os irmãos hebreus não entenderam ele, ele teve que fugir. Teve que se esconder. E foi para um lugar chamado Midian. Sabe o que significa a palavra Midian no hebraico? Conflito. Aí sabe o que acontece quando a gente começa a fazer coisas sem aquele que é o início, o princípio das coisas que devemos fazer? Chegamos a morar num lugar chamado terra do conflito. A crise vocacional, os conflitos ministeriais. Deus, eu tentei fazer, eu queria te servir, eu queria ajudar os irmãos da comunidade, eu queria fazer o bem, eu acreditava que era essa hora, eu pensei que isso era a coisa certa, mas o meu líder não me entendeu, os meus irmãos não me entenderam, minha família não me entendeu. Aí você começa a entrar em crise, entrar em conflito, porque tudo que você fez, criando uma expectativa que era o que tinha que ser feito, é errado. E qual é o problema da frustração? É que você não consegue mais acreditar. Sabe quando você tenta fazer as coisas e as coisas não deram certo e você acha que não tem que fazer mais? E você está lá em Midian, vivendo a vida. Mas dentro de você está em conflito. Até que aquele que falava com Adão apareceu. Era uma árvore, mas era um fogo, que também era uma voz. E ele disse, ei Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Sabe o que significa isso? Significa aqui representa um lugar em que sou eu que estou fazendo as coisas. Mas quem é eu sou? Eu sou aquele que faz as coisas. O problema é que você, por ser intelectual, estudado, bem formado, um homem pronto, achou que poderia ter começado só. E quem começa só, sem clareza de chamado, sempre entra em frustração. E você vai ter que encontrar um lugar chamado Filho de Deus para recomeçar. Quando Moisés se reencontrou com o Senhor naquele lugar chamado Monte Horebe, tudo começou a fazer sentido de novo. Porque o que adianta ter uma vocação legítima se você não tem um encontro com aquele que faz as coisas acontecer na sua vida? Somos apenas homens começando coisas que não conseguem sustentar.
O humanismo acha que o problema da sociedade é o homem ter criado um Deus com uma fuga do seu próprio sofrimento. Mas, na verdade, o problema do humanismo é que está tentando construir uma sociedade que ele não tem como sustentar. O que nós entendemos é que o recomeçar é o reencontro com aquele que é o começo de tudo, que é o fim de tudo. Quando Moisés se reencontrou com ele, tudo começou a fazer sentido. Ele teve que lidar com a sua crise de credibilidade. Mas não vão ouvir porque eu já errei. Não, eles vão te ouvir porque agora eu estou com você. Que Deus tire você desse lugar de crise, desse lugar de conflito, desse lugar de confusão mental, desse lugar de acusação, desse lugar de condenação, desse lugar em que você vive crise de credibilidade por causa das coisas que não deram certo no passado. Qual é a garantia de que agora vai dar certo? Que agora é Ele que está fazendo.